O meu filho se tornou o contrário do que eu queria. O que fazer? Como agir quando você recebe uma dessas surpresas na sua vida? Você, pai, você, mãe. Especialmente você que ainda está com um filho bem jovem, criança, 2, 3 anos, 5 anos, e você teme que lá na frente alguma coisa aconteça e ele se torne o contrário do que você planejava. O que fazer? Nós vamos falar sobre este tema aqui agora. E nós podemos falar sobre isso, porque isso aconteceu conosco. Nós somos pais, nosso filho vai fazer 22 anos, e quando nós o adotamos, nós tivemos uma visão do futuro, um planejamento com respeito a ele, como todo pai, toda mãe, onde ele seria o filho exemplar, ele seria tudo aquilo que nós sonhamos, e nós fizemos o nosso melhor por ele, para que ele viesse se tornar este filho. E você tinha até, digamos, um calendário, assim, uma agenda projetada para o Felipe, como que iria acontecer as coisas, né? Eu tinha uma lista do que eu queria e quando eu queria que acontecesse, né? Porque antes de conhecer o Renato, eu também tinha feito essa lista para mim. Eu vou casar com meu primeiro namorado e ele vai ser um homem de Deus, assim, 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 assim. E nós vamos servir a Deus. E aquilo aconteceu comigo. Então, eu fiz o mesmo com meu filho. Falei, então, vou fazer uma lista do que eu quero para o meu filho. Então, eu pensei assim, bom, aos 14 anos eu quero que ele seja um obreiro. Não, aos 14 anos eu quero que ele se converta. Aos 15 anos eu quero que ele seja um obreiro. Aos 16, auxiliar. E casar aos 18. Com uma mulher de Deus e ser pastor e pronto, servir a Deus. E chegou 14 anos nada. Não estava se convertendo, estava aprontando. 15 anos, piorando. 16, pior. E 17 foi quando, aí que desceu a ladeira mesmo. Aquilo me frustrou muito, porque quando você planeja as coisas e você pensa assim, você coloca na sua cabeça que as coisas têm que acontecer daquele jeito. E quando começou a não acontecer daquele jeito, pelo contrário, o oposto começou a acontecer, aí a gente fica ansiosa, a gente fica frustrada, a gente fica pensando assim, o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Meu filho, ele não quer servir a Deus, ele não quer nada com Deus. Então, aquilo me frustrava muito, porque a gente falava, a gente ensinava, a gente passava essa visão para ele. Olha, quando você crescer, você vai servir a Deus, porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que trouxe você até nós. E quando nós adotamos o Felipe, nós já tínhamos decidido não ter filhos para servir a Deus. E nós quisemos adotar o Felipe por quê? Porque nós pensávamos assim, vamos adotar uma criança e dar a ela uma família e salvá-la do inferno e criar um homem de Deus que possa servir a Deus como nós estamos servindo. Foi essa a nossa intenção. Nós não adotamos porque queria tanto um filhinho. Não, não foi isso. A intenção foi que ele servisse a Deus. Então, todos os meus planos foram frustrados por causa dos meus planos pessoais. Não era que eu queria para mim, mas eu não entendia que quando eu tinha feito os planos para mim, que eu vou casar com meu primeiro namorado, enfim,
eram planos para mim. Eu posso decidir eu posso falar assim, olha, eu vou fazer isso, isso, isso e fazer. Mas eu não podia fazer isso pelo meu filho. Como é que eu vou decidir que meu filho venha se converter aos 14 anos? Isso é uma decisão dele. Mas eu não entendia naquela época. Então, o que acontece? Quando você tem seus planos frustrados por causa dos seus filhos, você começa a ficar uma mãe amarga. Você começa a ficar apontando todos os erros, porque você está ansiosa, né? Você começa a ficar, meu Deus, eu estou vendo tudo errado, está tudo errado. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para que aqueles planos que eu tenho na minha visão, a minha visão venha acontecer. Então, você começa a fazer o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo. Nós passamos muitos anos, um dos nossos erros como pais, que foram muitos, um dos nossos erros foi tratar o Felipe como o filho que nós queríamos que ele fosse, e não o filho que ele era. Isso é um erro muito comum, hoje nós entendemos. É um erro muito comum que os pais cometem. Os pais idealizam os seus filhos de uma maneira, então eles começam a tratar os seus filhos com aquele projeto em mente. Meu filho vai ser assim, minha filha vai ser assim, ela vai ser esse tipo de mulher, de moça, ele vai ser esse tipo de rapaz, de homem. Então a gente começa a tratar o filho pensando que o filho é massinha de brinquedo na escola. Sabe aquela massinha de moldar? Que você pega um bolo e vai moldando, e a gente acha que a gente pode pegar o filho igual aquela massinha e fazer do jeito que a gente quer. Só que tem um pequeno detalhe que nós esquecemos normalmente, que todo ser humano, inclusive uma criança, tem a sua personalidade, tem o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolher os seus gostos, as suas inclinações peculiares. Eles têm os nossos traços, eles pegam algumas coisas de nós, mas eles são diferentes. Até irmãos gêmeos idênticos são diferentes. Que dirá o filho normal? E que dirá o adotado? Nós adotamos o Felipe com 3 para 4 anos de idade. E nós pouco sabemos do que ele passou, sabemos que ele passou maus bocados nesses 3 primeiros anos de vida, porque ele veio de uma situação muito difícil, que a mãe era usuária de drogas, e enfim. Então, nós não sabemos o que passou ali com ele, mas nós pensamos, nós vamos fazer o Felipe a nossa imagem e semelhança. Nós vamos fazer dele um homem de Deus. Então nós tratamos o Felipe como o filho que nós queríamos que ele fosse, e não como o filho que ele era, o ser humano que ele era e que é. E você, pai, tem que entender isso. Você, às vezes, quer tratar o seu filho de acordo com o seu sonho, o seu projeto. Você trata o seu filho conforme você planeja que ele seja. E você tem essa imagem fixa na sua mente, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assim. E essa imagem fixa que você tem de como você quer que o seu filho seja, cega você de ver quem ele realmente é. O Felipe teve uma infância difícil antes de nós adotarmos. E ele tinha um conjunto de necessidades muito específicas, e nós simplesmente achávamos, não, se nós ensinarmos o que é certo, se nós fizermos isso, fizermos aquilo, ele vai se adequar, ele vai ser moldado, e não era aquilo. Então ele precisava que nós o tratássemos de acordo com o que ele era, e não de acordo com o que nós queríamos que ele fosse. Veja se você não está cometendo esse erro também como pai, como mãe. Você com seu sonho, com seu objetivo, que é bom, que é digno. Não é que você não tem que ter sonhos, desejos para os seus filhos, mas você tem que ver que talvez você está sendo cegado
de enxergar a verdadeira necessidade dos seus filhos por causa dos seus projetos pessoais para ele ou para ela. Pense nisso. É a mesma coisa do pai e da mãe que quer que o filho siga uma profissão. Não, meu filho vai ser jogador de futebol. Às vezes funciona, às vezes você consegue. Você já vi pais que desde criança treinaram seus filhos para serem jogadores de futebol, para serem médicos, para serem não sei o quê. E às vezes deu certo, mas muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque aquilo é o sonho do pai. E se não for o sonho do filho, não adianta o pai ter o sonho. Quantos jovens estão agora nas faculdades cursando o curso que o pai queria ter cursado? Mas está na faculdade fazendo esse curso, por quê? Porque o pai falou, a mãe falou, você vai fazer isso, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E não quis saber do gosto do filho ou da filha. E faz o filho ficar com mais ódio daquilo que você está tentando impor na vida dele. Porque foi isso que eu vi acontecer com o meu filho. Quanto mais eu queria que ele fosse um homem de Deus, menos ele queria ser um homem de Deus. Ele via, eu tenho certeza que ele conseguia ver que ele não era aquilo que a gente queria. E aquilo atrapalhava ele também. Quando você faz, você vê que Deus não faz isso, né? Deus fala que Ele aceita a gente do jeito que a gente é. Deus não faz isso com a gente. Mas a gente acha que a gente pode fazer isso com os nossos filhos. E nunca dá certo. Meu pai e minha mãe, eles nunca foram assim comigo. Minha mãe nunca, meu pai nunca, eles nunca me obrigaram a vir à igreja, a ler a Bíblia. Nunca me perguntaram, você está lendo a Bíblia, você está orando? Quem são as suas amizades na escola? Nunca, eles nunca se preocuparam com isso. A minha infância foi... Eu não tive essa infância que eu dei ao meu filho. Eu queria que o Felipe tivesse tido a mesma visão que eu tinha quando eu cresci. Só que eu era diferente. Eu cresci no lar diferente. Eu nasci no lar feliz. Eu queria que ele tivesse interesse em Deus, eu queria que ele tivesse vontade de ajudar as pessoas, de vir à igreja, eu queria que ele fosse temente a Deus. Tudo que eu tinha, eu queria que ele tivesse, só que ele não era eu. Ele passou por coisas que eu nunca passei. Então, às vezes, os pais querem também isso, eles colocam essa... Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, e você acaba frustrando o seu filho, né, no processo. Tudo bem que é certo você não querer que ele sofra, mas na sua frustração de não ver acontecer as coisas, você começa a se tornar um pai amargo, uma mãe amarga, que o seu filho olha para você e consegue enxergar a sua decepção com ele. E esse desejo de ser o pai perfeito, esse desejo de ter os filhos perfeitos, diferente dos outros, né? Porque você falava, não, meu filho vai ser diferente, não, nosso filho vai ser diferente. E todo pai, toda mãe pensa assim, especialmente quando pensa em ter o primeiro filho, né? Olha os outros filhos dos outros dando problemas e pensa assim, não, meu filho vai ser diferente, porque eu vou criar diferente, eu vou dar exemplo, eu vou ensinar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, esse desejo de ser diferente, ser o pai perfeito, de ter o filho perfeito, gera em você um medo. Você tem medo, você tem tanto medo de ser envergonhado, tanto medo de que o seu filho e sua filha se torne o contrário do que você esperava, que esse medo faz você exagerar, faz você errar na conta, você passa da conta na hora da disciplina, você sufoca, você oprime, porque você tem medo que vai dar tudo errado. Então você acaba passando da conta, você erra na mão. E nós cometemos isso também.
Então, guarde isso com você. O seu papel não é ser o pai que você sonhou ser, ou o que seus pais foram com você. O seu papel não é ser o pai que você sonhou ser, ou o que seus pais foram com você. O seu papel é ser o pai que o seu filho precisa. Isso é um outro erro comum que nós cometemos. Praticamente todos os pais cometem esse erro. E nós também cometemos. Nós aplicamos a disciplina aos nossos filhos que nós recebemos dos nossos pais. Então, a gente lembra assim, não, quando eu era criança, meu pai me colocava de castigo assim, 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 assim. Meu pai me punia assim, 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 assim. Aí agora a gente é pai. A gente vai e quer fazer a mesma coisa com os nossos filhos que nós aprendemos com os nossos pais. Só que, o que acontece? O que acontece? Eu estava conversando com a Cristiane. Quando eu era criança, quando nós éramos criança, na década de 70, início dos anos 80, quando nós éramos criança, como que era o mundo? Você que cresceu nessa época, ou antes. Como que era o mundo na década de 70, na década de 80? Era parecido com o de hoje? Não. Não tem nada a ver com o que é hoje. Os nossos pais falavam uma coisa para a gente, era lei. O que o pai e a mãe falava era lei. Você não debatia, você não discutia, você não duvidava. Se ele falasse assim, ó, você nasceu da cegonha, a gente acreditava. É ou não é verdade? Foi a cegonha que trouxe você. Tá bom, então a gente acreditava. A gente é de uma época que a gente até acreditava em Papai Noel. Papai Noel, exatamente. Então, vai contar para a criança hoje que ela veio da cegonha. Né? Igual o pai que chamou o filho e falou, filho de 12 anos, completou 12 anos, pai, está na hora de ter aquela conversa com meu filho. Meu filho, senta aí, tenho que conversar com você sobre um assunto. A gente tem que conversar sobre sexo agora. Você já é um rapazinho, 12 anos, você tem que conversar sobre sexo. E o garoto falou para o pai assim, pois não, papai, o que o senhor quer saber? É assim. Então, na nossa época, o que o pai falava, o que a mãe falava era lei. Você não debatia e tampouco tinha influência de muita gente para dizer o contrário. Televisão, você ligava, tinha o quê? Pica-pau, Tom and Jerry, né? Desenhos inofensivos. Não tinha a sujeira que tem hoje. Internet não existia. Então, os nossos pais tinham uma voz muito forte para nós naquela época. Sem muito esforço, eles falavam e a gente ouvia. Isso é a nossa época. Então, hoje é diferente. Os filhos de hoje não podem ser tratados como nós fomos tratados, porque hoje eles têm um mundo diferente. O filho de hoje, você fala uma coisa, ele vai procurar na internet. Deixa eu ver se isso está certo. Ele vai no Google e procura. Peraí, deixa eu ver sobre isso. Ó, pai, na verdade, você falou isso, na verdade é isso, 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 isso. Ele vem e ensina você sobre aquilo. Assiste a televisão e vê outros exemplos e começa, você fala, não faz isso, não faz aquilo. Quando ele liga a televisão e vê todo mundo fazendo, ele fala, mas peraí, meu pai está querendo me privar, minha mãe está querendo me privar da alegria, da boa vida. Ah, não, meu pai está escondendo alguma coisa de mim, eu tenho que ir lá descobrir como é que é. Então não funciona, os mesmos métodos que foram usados conosco, quando éramos criança, não vão funcionar necessariamente com os nossos filhos hoje. Então você não pode ser o pai que você sonhou ser,
ou tratar do seu filho como você sonha que ele seja. Você precisa ser o pai que ele precisa. E os pais de hoje em dia precisam ser diferentes do que os anteriores. Não é nem justo, né? Não é justo. E quando você quer que o seu filho seja de uma certa forma, você está tentando mudar uma outra pessoa. E isso não é possível. Se o próprio Espírito Santo tem dificuldade de moldar a gente, imagina a gente mudar uma outra pessoa. Mas porque a gente é pai, é mãe, a gente pensa que a gente tem esse direito. Não, eu tive muito trabalho com você, você tem que ser assim. E começa a colocar até culpa na criança. Fazer a criança se sentir culpada por não ser o que você gostaria que ela fosse. Então, isso afasta o filho dos pais. Isso cria uma inimizade, porque ele sente que ele está decepcionando, mas ele não tem como mudar isso, porque ele não consegue mudar, ele não consegue fazer você ficar feliz, porque ele não é aquela pessoa que você tanto queria. Então aquilo afasta. E ele começa a se juntar com pessoas que aceitam ele do jeito que ele é. E aí que a gente perde muitas vezes. Porque aí tem as amizades, né, que entendem, que não ficam julgando, criticando. Então é um tiro no pé. É um tiro no pé que nós demos e que você não precisa dar. Então, lembre-se, os seus pais te criaram para a época que você cresceu, para a época que você era criança. Os filhos de hoje precisam que você os crie para hoje. E parte disso é o que você vai aprender nessas palestras. Nós vamos começar a falar exatamente como criar os filhos de hoje, como lidar com os desafios de hoje. Mas você tem que entender isso em primeiro lugar. Você tem que lidar com o filho que você tem e não com o filho que você idealiza. Lide com o filho que você tem. Ele é único, ela é única, ele é uma pessoa diferente, não tem ninguém igual no mundo. Ele não é você, ela não é você. E a disciplina, o tratamento que seus pais deram para você não vai necessariamente funcionar com os seus filhos hoje. Você tem que criar os seus filhos para hoje. E para os filhos que estão aqui, nós falamos para você o quê? Você tem que deixar de lamentar os pais que você tem. E também começar a lidar com eles. Quer dizer, em vez de ficar reclamando, poxa, meu pai, minha mãe assim, meu padrasto, não fique se lamentando, reclamando, meu pai. Você tem que lidar com o pai e com a mãe que você tem. Você não pode ficar culpando o seu pai e a sua mãe dos seus erros, ou da sua vida, da sua infelicidade. Não é porque você teve um pai que foi um mau exemplo, ou mãe, que isso dá a você o direito de ser uma pessoa infeliz e dar um mau exemplo também. Porque você tem o livre-arbítrio. E assim como dois pais muito bons criam seu filho no bom caminho, mas o filho escolhe o mau caminho, dois pais que foram péssimos pais podem dar péssimo exemplo para o seu filho e o filho usar o livre-arbítrio para dizer: eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou ser igual à minha mãe, e fazer o que é direito. Você não precisa se culpar ou se lamentar ou culpar os seus pais pela vida que você tem ou deixou de ter. Você tem que acordar e entender que você tem que lidar com o pai e com a mãe que você tem ou não tem. Lide com o pai ou a mãe que você tem ou não tem. E entenda que a sua vida está nas suas mãos. O meu pai traiu minha mãe. Eu vim para a igreja lutar por ele. Por os dois, pelo casamento dos dois. Levantei as minhas mãos a Deus por muitos anos pelos dois. De fato, 7 anos eu levantei as mãos a Deus por eles.
Graças a Deus se converteram, se salvaram, são obreiros na igreja hoje. Voltaram, o casamento foi reconstruído. Graças a Deus. Mas ele errou com a minha mãe, ele cometeu o erro no casamento. E o que eu fiz? Eu usei aquilo que ele fez de errado para eu fazer certo, para fazer diferente. Eu vi o anti-exemplo do meu pai e disse: eu já sei o que não funciona. Eu já sei que isso não funciona, então eu vou ficar fora disso, eu vou sair fora. E fiz diferente. Então você teve um péssimo pai, teve uma péssima mãe, ou tem problemas com seu pai, com sua mãe, eles têm os problemas deles, que você nem entende, nem conhece. Em vez de ficar chorando e culpando, meu pai, é culpa sua que eu fiquei assim, é culpa sua, é culpa sua. Em vez de você ficar culpando o teu pai, que não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua vida, aprenda dos erros deles e decida fazer diferente. Esse é o exemplo, a lição que você pode aprender hoje.